Tem uma frase que vai te incomodar um pouquinho ao escutar, mas eu preciso que você escute com cuidado e com muita atenção. E o que eu tenho para te dizer no vídeo de hoje é: você não é forte, você só não teve escolha. E eu quero te explicar isso no vídeo de hoje, mas com muita profundidade. Tá preparado? Vem junto comigo então que eu vou te contar sobre isso hoje. Muita gente cresceu ouvindo que é forte, que dá conta de tudo, que aguenta, que resolve. Não é verdade? Será que você é uma dessas pessoas? Bom, eu vou falar para vocês que eu fui essa criança. Eu fui esse adolescente que cresci ouvindo de mim mesmo e dizendo para mim mesmo: você tem que ser forte, você tem que aguentar, você tem que dar conta de tudo. Eu fui essa criança. E de cara já vou dizer para você, isso nos destrói em alguns momentos quando a gente se torna adulto, tá? Porque na maioria das vezes não se tratou de fazermos escolhas, tá? Não teve a ver com fazer escolha. Tem a ver com sobrevivência, exatamente. Eu precisei sobreviver. E eu tenho certeza que se você está se identificando com o que eu estou dizendo, é porque você também teve que sobreviver. E quando eu vou falar desse tema, sobrevivência, sempre me atravessa no pensamento uma história que eu li há muito tempo e que me emociona demais. Então, se eu chorar, já fico alerta de spoiler aí, porque realmente ela me emociona muito, tá? E essa história, ela se passou no tempo da escravidão, no recôncavo baiano. Tá preparado? Então vamos lá que eu vou te contar isso. É bem simples, porque a sobrevivência, ela tem muitas vezes uma força dentro de nós que faz a gente escolher ou tomar decisões das quais ou nós não estamos preparados, ou porque essa escolha ela vem do que o outro espera da gente ou do que o outro não enxerga na gente. E essa história que eu quero te contar, ela se passa no interior do Rio de Janeiro, no recôncavo baiano, no período da escravidão. E ela é a história entre um senhor, um fazendeiro falido e uma escrava. Lá no interior do recôncavo baiano, um fazendeiro falido, ele tinha pego um dinheiro emprestado, 12 mil contos de réis para sustentar a fazenda. Ele já tinha perdido o filho e a esposa, ele era um senhor velho e fraco, tentando sobreviver, apenas isso. E lá na época da escravidão, como todo mundo sabe, né, tinha o mercado no centro da cidade onde os escravos eram vendidos. Porque quando a gente fala de escravidão, a gente fala desse ser humano que é tratado como mercadoria. E ele chegou lá no meio do leilão, né, estavam vendendo vários escravos e chegou a vez de uma negra muito alta, muito grande, muito forte, tá? E ela começou a ser anunciada, e quando ela foi ser anunciada, o próprio leiloeiro falou: esta preta, ela é uma inútil, não vale por nada. Vamos iniciar então o leilão com ela a 3 mil contos, a 3 contos de réis, não 3 mil, 3 contos de réis. E todo mundo deu risada, todo mundo tirou sarro e ninguém tava, nem aí pra nada, gente. E aí ele foi baixando o preço, e esse fazendeiro olhou para essa negra. E ele olhou para ela de verdade. Então ele ofereceu 7 centavos. E o leiloeiro, num alívio absurdo, soltou a respiração e disse: vendido, dando graças porque tinha conseguido vender e não iria voltar com ela para a senzala. Bom, esse fazendeiro então pegou ela, né? Ela estava toda com aqueles grilhões, com aquela corda, né? Porque eles tratavam como um animal. Ele montou no seu cavalo e foi levando ela para sua fazenda. A fazenda ficava ali do centro da cidade, em torno de 3 quilômetros mais ou menos. Ele levou ela embora para a fazenda. Chegou lá, levou ela no celeiro, não levou na senzala, onde ele tinha os outros escravos, né? E lá ele sentou para conversar com ela. E aí ele disse a ela assim: eu tenho uma proposta para te fazer. E ela muda, sisuda, imagina a situação, né? E ele falou assim para ela: eu estou devendo muito. E a pessoa a quem eu devo tem uma filha, e essa filha ela realiza
todos os anos uma disputa, uma luta, uma rinha de ringue mesmo. E o prêmio é 100 mil contos de réis. E eu percebi que você tem um bom tipo para lutar, você se defende, pela forma como você se movimenta, pelo tamanho dos seus ombros. E eu quero te propor um negócio. Se você vencer essa luta para mim e ganhar esse dinheiro, eu divido o valor do prêmio com você e te dou a alforria. E a negra ficou meio confusa, meio assim no começo. Ele foi, já que ela não tinha dado resposta nenhuma, não estava ainda nem um pouco solícita, né, desconfiada e com toda razão. Então ele vai ao canto desse celeiro, pega uma faca, coloca na frente dela e falou assim, tá aqui, eu vou te desamarrar, vou tirar esses grilhões de você, né, e se você quiser pegar essa faca e me matar, fica à vontade, porque obviamente eu não tenho força para lutar contra você. Agora, se você quiser acreditar em mim, da mesma forma que eu estou acreditando em você, presta atenção, se você quiser acreditar em mim, da mesma forma que eu estou acreditando em você, então a gente pode firmar essa parceria. E ele faz exatamente isso. E ela aceita a proposta. Nos meses seguintes, ele começou a levar ela todos os dias de madrugada para uma clareira que havia no meio da mata, estabeleceu ali um ringue, amarrou umas cordas entre as árvores e começou a treinar ela. Treinava ela boa parte, 4, 5 horas por dia. Depois ela ia para a plantação trabalhar com os outros escravos para não levantar suspeita. E eis que então chega o dia da luta. E lá foram eles para a fazenda do coronel onde ele devia o dinheiro e onde estava realizando a luta. E ela entrou no ringue e ela venceu o primeiro, e ela venceu o segundo, e ela venceu o terceiro. Quando ela já estava para lutar no quarto e último, o último homem, todos homens, cada um mais habilidoso que ela já estava cansada a ponto de desistir. E esse último pesava bem uns 150 quilos. E ela estava lá e ela socava de um lado, ele socava do outro, ela socava de um lado, ele socava do outro. E no final das contas ela estava caída no chão. E ela só escutava a voz do Senhor dela e falava assim para ela: você tem força, sobreviva para você ganhar a tua liberdade. Você pode, eu acredito e confio em você. Então ela levanta com a última força que lhe resta, com o nariz quebrado, toda sangrando, extremamente cansada, depois de horas de luta, ela dá o golpe final e derruba o seu oponente. Imediatamente ela é dada como vitoriosa e eles ganham o prêmio. Então o senhorio dela leva ao cartório, assina a carta de alforria e dá a ela os 50 mil contos de réis. E ela vai embora sem olhar para trás. E assim termina a história de parceria dos dois. Muitos anos se passaram. Muitos anos. Mais de 10 anos se passaram e então o dono da fazenda, ele morre. E no seu velório eles encontram na cabeceira da cama dele uma carta. A carta da negra Benedita. Benedita era o nome da negra. Eu me emociono sempre quando eu conto essa parte, porque ela diz assim para ele: obrigado por tudo. Você não me deu a liberdade, você me deu muito mais do que isso. Você me deu a dignidade de ser um ser humano. A negra Benedita, com os 50 mil contos de réis e alforria, havia se mudado para Salvador. E lá ela abriu uma escola. E a escola dela era dedicada a ajudar todas as mulheres que precisavam aprender a se defender na vida. História linda, né? Eu me emociono sempre que eu escuto essa história. E eu vou dizer para você porque, para mim, essa história ela é muito profunda e ela tem muito a ver e ela bate muito com a minha vida. E eu espero que também bata com a vida de vocês, porque eu fui, em algum momento da minha vida, essa pessoa que foi obrigada a segurar o mundo nas costas. Eu fui essa pessoa que foi obrigada a ter que dar conta de muita coisa. Em algum momento no caminho eu encontrei pessoas que olharam para mim como o ser humano que estava por trás
daquela máscara, daquela identidade que estava por trás daquela face de fortaleza, de arrogância muitas vezes, de impetuosidade. Mas havia ali um menino, um ser humano fraco, que precisava ser visto como ser humano, que precisava ser acolhido como ser humano, que precisava ser abraçado como ser humano. Essa história, ela mexe muito comigo e ela diz muito sobre essa questão nossa, né? Que a gente está falando aqui. Porque essa história ela não é sobre força bruta. Essa é uma história sobre o que acontece quando alguém nos vê, quando alguém é visto, tá? A Benedita, ela não tentou ser forte, tá? Nesse momento, a Benedita abriu mão da sua força, porque alguém olhou para ela definitivamente. Eu tive pessoas que olharam para mim alguns momentos da minha vida, e foi onde eu não precisei ser forte. E aí, quando a gente abre mão de tentar ser forte, é onde de fato a força interior ela renasce, ela ressurge, ela aparece. Porque a gente para de negar quem a gente é de fato. E antes de sermos pessoas fortes, antes de sermos pessoas inteligentes, antes de sermos pessoas perfeitas, que são realmente os arquétipos que a gente tenta buscar na nossa vida, no dia a dia, a gente tem que lembrar sempre que nós somos humanos e que temos sentimentos, que temos fraquezas, que podemos desistir, parar. Talvez você não seja forte, você só não teve escolha. Já parou para pensar nisso? Que a força, a força ela começa de verdade quando a gente para de se abandonar. Quando a gente para de tentar agradar o mundo, quando a gente para de tentar agradar os outros, quando a gente olha pra gente, quando a gente para de se trair, quando a gente respira para buscar a nossa presença. Reflita sobre isso. Veja o quanto isso impacta você nesse momento agora. Isso é uma terapia profunda que nos liberta, nos dá força para avançar na nossa vida, mas não para cumprir um papel de sucesso, de prosperidade, de inteligência, de pessoa perfeita na sociedade, mas para cumprir um papel de dignidade, de verdade, de transparência com a gente mesmo, porque é sobre isso que eu estou falando aqui com você hoje. Promete para mim que a partir de hoje você vai parar de tentar ser forte, você vai parar de tentar agradar os outros, você vai parar de tentar ser aquilo que você não precisa ser e que você vai firmar um propósito com você mesmo, propósito de ser verdadeiro consigo, para não se abandonar mais por ninguém, nem pelo mundo e nem por uma imagem falsa de fortaleza. Porque por trás de tudo isso, você é antes de tudo um ser humano. Se acolha, se ame e se permita. E se você gostou, se esse vídeo está fazendo sentido para você, ou se você conhece alguém que precisa ouvir, que precisa participar disso, por gentileza, envie para essa pessoa. Comenta também se fez sentido para você, qual parte de tudo isso que eu te falei te tocou mais profundamente. Vamos criar um diálogo aqui, vamos nos ajudar, porque a terapia ela também pode ser um canal onde a gente consegue se conectar com as pessoas por meio do vídeo, por meio de outras estratégias, não apenas na sala de terapia. Mas se ainda assim você quiser aprofundar mais essa conversa, eu te convido a adentrar nesse vídeo aqui, ó. Senta aqui comigo nesse sofá, vem para minha sala, vem participar disso, que eu estou disponível para a gente discutir e aprofundar ainda mais aquelas questões que precisamos olhar para que a gente possa se libertar e de fato encontrar o equilíbrio e a harmonia de viver uma vida bem vivida. Grande beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro.